Grupo Águas do Brasil. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. Muito bom dia, está no ar o Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. E também estamos ao vivo no streaming, no Face, no YouTube. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e ainda tem a reprise desse programa logo mais, a partir das 17 horas na Plena TV, levando até você todas as informações importantes deste novo dia. Nós chegamos com o Folha no Ar, primeira edição, e a você que nos acompanha pela rádio ou pelo Face, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer ter a sua companhia aqui mais uma vez e para começar esta manhã com todas as notícias. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo chuvoso. A probabilidade de chuva é de mais de 70% no decorrer do dia e o tempo deve ficar parcialmente nublado a chuvoso e a temperatura não passa de 28 graus a máxima, 22 a mínima. Neste momento, aqui na Rua dos Andradas, faz 23 graus. Daqui a pouco nós vamos contar com a presença do jornalista Arnaldo Neto, já conectando aí conosco, e vamos receber aqui com muito prazer, já estamos recebendo, né, e agradecemos a ele pela presença aí por videoconferência, o vereador reeleito para o seu quarto mandato, não consecutivo, mas é o seu quarto mandato de vereador, uma das lideranças aí da Baixada Campista, que é o vereador Nildo Cardoso, eleito pelo PSL desta vez. Ele vem ao programa para fazer uma análise aí destas eleições, que aliás ainda tem mais um capítulo amanhã. Fala também dessa renovação da Câmara que ele chegou a projetar, né? E também a composição para a presidência, cargo que ele disputa no dia 1º de janeiro. E os principais desafios desta nova gestão, entre outros assuntos que serão trazidos aqui em pauta com o vereador Nildo Cardoso, a quem agradeço e já trago o seu bom dia, Nildo. Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus oferecem mais uma edição do Folha no Ar e hoje tem Jornal Folha da Manhã nas bancas, né, com todas as notícias da região. A Folha da Manhã traz em destaque aqui na sua manchete principal: TSE julga registro de Frederico e define validade das eleições. Será amanhã. O TRE barrou a candidatura do vice de Vladimir. Os votos estão sob júdice por não cumprimento de prazo. E o vencedor no voto em Campos já anuncia o seu secretariado. O Vladimir, né, já começa a compor aí o seu governo. Cresce a expectativa sobre o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral marcado para esta quinta-feira, que define se Vladimir Garotinho, do PSD, escolhido nas urnas, assume a prefeitura ou se serão realizadas novas eleições. O TSE analisa o indeferimento do vice Frederico Paes, do MDB, em segunda instância, por desincompatibilização fora do prazo. Enquanto isso, Vladimir anunciou Marcelo Feres e Frederico Rangel para a educação, além de Almir Júnior para a agricultura. Antes, ele já havia anunciado o professor Weiner para o RH e também o Marcelo Mérida para a Secretaria de Desenvolvimento. A composição do governo vai sendo anunciada aí no próprio nas redes sociais do
Vladimir Garotinho. Nas BRs 356 e 101, acidentes em São João da Barra e Macaé matam 2. Esse em Macaé de novo, né, um novo acidente. 2 pessoas morreram em acidentes nesta semana, né, nesta terça-feira. Patrícia Vizela, oficial do cartório da 134DP, morreu após colisão do carro que dirigia com um ônibus em São João da Barra, ali naquele trevo do Caetá. Meu pai, complicado. Preso em Campos por abuso sexual infantil, operação estadual, uma operação ontem em conjunto das polícias, né, federal e militar também, com a rede que distribuía arquivos com cenas de abuso e exploração, que foi descoberta, e em Campos uma pessoa foi presa. E eu acompanhava ali até um depoimento de um dos integrantes, né, o Roberto Uchoa, da Polícia Federal, e as palavras, faço dele as palavras minhas também. É repugnante, né? Eu não vi as imagens, não tenho mínimo interesse em ver, nem pretendo, mas para quem está trabalhando lá, que precisa ver, que precisa acompanhar e tem filho em casa, sabe do que eu estou falando também. Então é realmente louvável aí o trabalho da polícia no que diz respeito a essas operações e essas descobertas. Rede pública, olha só, ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 chega a 85%. O que me impressiona mais sobre tudo isso é que a gente comenta aqui, a gente fala, o jornal Folha da Manhã traz dados oficiais da Covid-19, nós falamos diariamente, são praticamente 9 meses, estamos aqui desde março, então fazendo esse programa por videoconferência, mantendo o distanciamento, tentando fazer de forma correta o isolamento. E eu confesso a você que parece que tudo que se fala, tudo que se questiona, tudo que se mostra de realidade e de verdade aqui nesse programa e nos programas sérios, comprometidos, os programas que estão, né, com o jornalismo profissional trabalhando, é impressionante quando a gente sai às ruas e vê a aglomeração promovida pelas pessoas. Porque você fala, vamos fazer, o governo federal também ajuda muito, não só pela ignorância do chefe do Executivo Federal, mas, né, pelas palavras toscas, aquelas coisas que a gente já conhece, mas independente disso, cabe a cada um de nós, assim, tomar o nosso caminho, quem determina, né, sobre a nossa vida somos nós. Então, tem essa história de líder na minha vida, que o líder falou, quem tem conversa? Líder é Deus e acabou. Mas as pessoas esquecem, ou não acreditam, ou não querem acreditar, e vão para as filas, por exemplo, como eu vi sábado, em todo o país, onde tinha liberação do auxílio, do auxílio, né, emergencial, aonde tinha essa liberação, impressionante você ver a aglomeração feita pelo... Porque ninguém vai chegar ali, porque não tem uma coordenação aqui nessa fila. Não tem que ter coordenação de fila. Eu ouvi isso. Não precisa ter coordenação de fila, precisa ter respeito pelo próximo e pela sua própria vida. Então, quem tem que fazer o distanciamento nas filas de supermercado, de banco, de lotérica, de tudo que for, somos nós. Nós temos que fazer e exigir das pessoas que estão próximas a gente para que se afaste devidamente conforme, né, manda
os especialistas. É 1,5 metro de distância, no mínimo. Se puder 2, ótimo. Mas as pessoas ainda têm, sinceramente, né, a impressionante incapacidade de se organizar. E aí fica realmente muito difícil, fica muito complicado. Não tem organização, fiscalização que dê jeito. Depende só da gente. Pagamento a funcionários do município começa na quinta-feira, anuncia a Prefeitura. Esperança no Natal para atenuar anos de perdas. Comércio na pandemia. São manchetes aqui do jornal Folha da Manhã. Quem mandou matar Marielle? É a pergunta. Ato na Praça São Salvador nos 1000 dias sem Marielle. Ainda na capa da Folha, insegurança, policlínica do servidor, alvo de bandidos mais uma vez. Está na capa de hoje do jornal Folha da Manhã, impresso nas bancas da região. TCE analisa as contas de Rafael referentes a 2019. Parecer desfavorável do Ministério Público. Fescam, dessa vez virtual, São João da Barra promove final de festival de canção. E na disputa na Câmara, atenção, hein? A ação tenta impedir a posse de 7 vereadores eleitos. Os detalhes agora com o Arnaldo Neto, que chega aqui conosco nessa conexão. Arnaldo, seja bem-vindo mais uma vez ao Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia. Opa, bom dia, Nogueira, bom dia, Nildo Cardoso, bom dia a você, ouvinte da Folha FM. Pedir desculpa aí pelo atraso, mas o fechamento do jornal ontem foi um pouquinho mais tarde, a gente acabou perdendo um pouco o horário aqui. Vamos resumir aqui rapidamente as principais notícias, para a gente ir logo para a entrevista. Bem, a gente tem aí essa questão dos vereadores, né? Isso que chama bastante atenção hoje. A notícia que recebi ontem à tarde, encaminhei para o Aldir para apurar, nosso editor de política, sempre participando com a gente aqui. E Aldir fez aí a matéria, que foi uma das mais lidas de ontem, sem sombra de dúvidas. O vereador Nildo Cardoso, desculpa, foi que apareceu aqui a imagem do Nildo. Bom dia, Nildo. O ainda vereador Jorginho Virgílio ingressou com uma ação, né? Nós vamos conversar com isso com o Nildo, porque um dos alvos é o partido dele, pedindo aí que 7 vereadores eleitos, a conferir os 7, Abdo Neme pelo Avante, Nildo Cardoso e Bruno Viana pelo PSL, Rogério Matoso e Marcione da Farmácia pelo DEM, Maicon Cruz e o pastor Marcos Elias pelo PSC, que esses 7 vereadores eleitos não sejam diplomados. O pedido do Jorginho Virgílio é esse, porque haveria uma suspeita de candidaturas femininas fantasmas ou não cumprimento de cotas, no caso das 30% de mulheres. Esse não cumprimento de cotas, né, ele sempre é verificado pelo Ministério Público Eleitoral e também pela Justiça Eleitoral antes do deferimento. Eu cheguei a fazer uma matéria de uma nominata em Cardoso Moreira, a nominata do Podemos, que foi totalmente indeferida porque não tinha lá o mínimo de mulheres. No caso agora, a gente fala mulheres ainda porque no Brasil acho que vai demorar muito a não ser mulheres, mas é 30% de gênero, né? Tem que ter no mínimo 30% de homens ou 30% de mulheres. Mas no Brasil ainda o mais difícil é chegar aos 30% de mulheres. Então, e agora essa questão de candidatura fantasma também é delicado isso, enfim. Tem precedente de anular uma nominata inteira por causa disso, mas enfim, é o primeiro passo na justiça, e no próximo bloco a gente conversa com o Nildo Cardoso sobre isso, falando pela parte do PSL. Outra notícia aí é o julgamento de Rafael, logo mais, né? Está na pauta do TCE de hoje, nesta quarta-feira, as contas de 2019, com um parecer desfavorável do MP Especial, do Ministério Público Especial de Contas. Vale lembrar que as 2 últimas contas de Rafael aprovadas pelo TCE tiveram parecer desfavorável, então não quer automaticamente dizer que a posição do MP é seguida pela Corte, até porque depois do MP, o MP dá um posicionamento,
e há um prazo para o município ali entregar as suas considerações, e por isso muitas vezes se reverte. Outra notícia interessante na edição de hoje, tem esse trágico acidente, né? Enfim, mais dois acidentes seguidos, um na BR, ontem falávamos sobre a BR-101, outro na BR-356, e da BR-356 no retão, aquela reta ali, quando você passou aquela curva de Barcelos, ele pega aquela direção que vai até aquela pista duplicada ali da rotatória do Porto. É difícil você entender acidente naquele trecho ali, que não seja algo fora do comum, né? Tava chovendo, não sei se o carro perdeu o controle, né? Enfim, a gente não sabe o que aconteceu, mas infelizmente mais uma morte nas estradas, e agora na BR-356. E agora, para a gente fechar essa parte do noticiário bem rapidinho, para a gente ir para a entrevista com o Nildo, já que cheguei um pouco atrasado e justifiquei aqui o porquê, mas tem aí essa questão. Valeu a pena, o jornal hoje está espetacular. O jornal ontem foi até um pouquinho mais tarde, enfim. Chegou cedo da casa dos assinantes. O mais importante também, e chegou. Fechou um pouquinho tarde ontem. E trazendo notícia em primeira mão aí, como sempre. É verdade. Como sempre. E aí está a manchete de toda essa expectativa eleitoral de Campos, né? A eleição de Campos ainda não acabou, a gente pode falar isso aqui. A eleição não acabou, ela termina quinta-feira. Ela termina de vez, caso... Então, só uma pergunta, antes de você concluir seu raciocínio, me perdoe, por favor. Termina mesmo ou cabe recurso? Caberia recurso a qualquer uma decisão, mas aí já é uma decisão colegiada, já é uma decisão que vai ter validade, entendeu? Caso o TSE entenda por nova eleição, ele já vai decretar nessa sessão. Recursos que vão ter são burocráticos, embargos de declaração, essas questões burocráticas até se fechar o processo. Agora, ou o contrário daria no mesmo, né? Seriam recursos dentro de uma decisão já de um colegiado, do principal colegiado, melhor dizendo. Então, assim, a eleição de Campos termina quinta-feira com essa decisão do TSE com relação ao registro do Frederico, em que pode se determinar nova eleição em Campos ou não. Existem algumas possibilidades, a gente já fala isso aqui há algum tempo. Uma, registro de Frederico deferido, fim de jogo, eleição consolidada, resultado das urnas referendado, Vladimir toma posse dia 1º sem problema nenhum. Outra opção, registro de Frederico indeferido. Aí que vem a possibilidade de ter um outro processo, que é a questão da unicidade da chapa, mas acredito que os ministros já devem discutir essa questão na própria quinta-feira, né, de colocar ali se a chapa é válida, se caso o registro de Frederico não seja deferido, se isso interfere ali no de Vladimir que foi deferido. Mas enfim, a gente vive toda essa expectativa. O que vai acontecer, quinta-feira termina a eleição, as eleições de Campos terminam na quinta-feira e a gente vai ter aqui muito assunto para comentar na sexta, porque a sessão é cedo, a sessão é 10 horas da manhã, a sessão virtual, e claro que a gente vai ter uma resposta, esperamos uma resposta logo pela manhã, e aí pode ser que a comemoração seja que nem o VAR no futebol, né? Você comemora o gol, depois comemora de novo, né? Pode ser que seja assim, ou não, né? Pode ser que a comemoração tenha sido precipitada. Vamos ver o que vai decidir a Justiça Eleitoral. Vamos ouvir o Nildo também com relação a isso nos próximos blocos, a opinião dele com relação a esse julgamento, mas um desfecho só na quinta. E a gente traz aí também, na quinta, no caso amanhã, né? A gente traz aí também que, apesar de ainda estar andando isso, de ainda estar... a gente ainda está esperando essa decisão da Justiça Eleitoral, o prefeito Vladimir, né, o prefeito eleito no voto, Vladimir Garotinho, vem montando a sua equipe, e ontem alguns nomes foram divulgados para a educação, a parte que vai ser educação, ciência e tecnologia, né, ele já divulgou ontem secretário e subsecretário, e também para a pasta da agricultura. Na agricultura, o nome escolhido, né, Nildo pode falar um pouco também sobre isso, foi o Almi Júnior, que foi reitor da UENF, né, o Almi Júnior, ex-reitor da UENF, ele
foi o nome escolhido por Vladimir para a área da agricultura. Já na educação, ciência e tecnologia, foi anunciado o secretário e o subsecretário foi o Fred Rangel, né, o Frederico Rangel, que foi secretário na gestão Rosinha Garotinho. E havia aí um pedido de muitos servidores da educação para que o Frederico fosse o secretário. Cheguei a comentar isso com o Vladimir até em off, na nossa entrevista aqui, né, que eu faço parte de grupos de servidores e como eu sou da área da educação lá em São João da Barra, tem muita gente que é concursado lá e aqui. Você também sabe dessa corrente, né, Nogueira? Tinha uma torcida muito forte para o Frederico Rangel, então ele foi nomeado subsecretário de Educação. E o secretário foi o Marcelo Feres, que é do IFE, foi professor do IFE, estava no Instituto Federal de Brasília, e participou da Secretaria de Educação, responsável inclusive pela implantação do Pronatec, né? Deixa eu ver aqui, exerceu papéis fundamentais atuando no Ministério da Educação, responsável pela implementação do Pronatec em todo o território nacional. Secretário Nacional de Educação, né? Ele foi secretário nacional de Educação no período de 2008 a 2016, passando aí então pelos governos Lula e Dilma Rousseff, e foi responsável aí pela implantação do Pronatec. Os nomes do secretariado de Vladimir estão começando a ficar interessantes, né? São nomes novos, alguns nomes novos, outros já conhecidos. A agricultura, um nome novo na pasta, na educação, um conhecido nacionalmente, o outro conhecido a nível local. Tem o Marcelo Mérida, que já foi secretário, e amanhã é o nosso entrevistado aqui no Folha no Ar. A gente vai estar recebendo o Mérida aqui para falar sobre a questão do PSC e falar também sobre a expectativa do comércio, Natal e a questão, claro, de ser escolhido secretário. O professor Weiner, que já era muito cotado, assumiu uma secretaria, e outros nomes devem surgir aí no decorrer das semanas. Você falou agricultura, o professor Almir, ex-reitor da UENF. Reitor da UENF, isso. Exatamente, como a gente anunciou ontem, né, é o ex-reitor da UENF. No papel. Da agricultura. Só um comentário aqui para fechar. No papel, aparentemente, um time bom. Um time bom, e a gente torce para que na prática seja também. Né? Exatamente. Não tem como. Tá ficando jeitoso no papel, vamos ver na prática como vai ser. Porque a realidade não depende, às vezes, da capacidade do indivíduo só, não. Hoje o município atravessa uma crise que a gente vem falando aqui de forma muito clara e transparente, principalmente com os painéis feitos aqui pela Folha, pelo Aloysio Abreu Barbosa. Foram 11 painéis, né, com 34 líderes aí, representantes de todos os setores, quase que todos os setores, de vários setores da sociedade civil organizada. Então, não só a capacidade que é fundamental, mas, sobretudo, a capacidade sobre essa crise financeira. Tomara que dê certo. Seja lá quem for, né? Bom, são 7h29, Arnaldo. Podemos fechar então e... Devemos voltar para a nossa entrevista com o Nildo Cardoso. Perfeito. Pediu o Nildo se ele pode abrir a câmera aí, ou se é a conexão que está travada. A gente acerta tudo agora no intervalo. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição.